Sabemos que Marcião o considerava como o apóstolo que melhor entendeu a mensagem de Jesus. A este respeito, o Dr. Carol Bierbauer escreve, abre aspas, Marcião era um seguidor dedicado do apóstolo Paulo, a quem ele acreditava ser o único apóstolo que realmente entendia Jesus. Em sua mente, ele se via como um reformador para trazer a Igreja de volta ao verdadeiro Evangelho de Cristo pregado por Paulo, que usava afirmações como Cristo é o fim da lei e a lei era uma maldição. Paulo chegou ao ponto de se referir ao judaísmo como lixo. Ele entendia que o Deus de Paulo era o Pai Celestial, como disse aos Coríntios. Há muitos deuses, mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Fecha aspas. A Wikipédia também nos informa, abre aspas, os defensores da percepção distintiva paulina incluem Marcião de Sinop, o teólogo do século II, que afirmou que Paulo foi o único apóstolo que havia entendido corretamente a nova mensagem da salvação como entregue por Cristo. Fecha aspas. O início do ministério de Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo não fazia parte do grupo de 12 apóstolos que conviveram com Jesus em sua passagem pela terra. Ele haveria se convertido na estrada para Damasco entre os anos 33 e 36 depois de Cristo. O pouco que se conhece da vida de Paulo antes de sua conversão é retirado do livro Atos dos Apóstolos, que, na minha opinião, não é um material confiável. Considero que as epístolas paulinas são mais confiáveis. Segundo a Wikipédia, abre aspas, no Novo Testamento, a experiência da conversão de Paulo é discutida nas próprias cartas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos. De acordo com ambas as fontes, Paulo não era um seguidor de Jesus e não o conheceu antes da crucificação. Por conseguinte, sua conversão miraculosa ocorreu após esse evento. Fecha aspas. Paulo nos relata, na Epístola aos Gálatas, que recebeu o Evangelho por revelação de Jesus Cristo e que não consultou homem algum. Na reconstrução de Daniel John Maher, em Gálatas, capítulo 1, e versículos 11 ao 21, está escrito, abre aspas, eu vos certifico, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas quando agradou aquele que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou à sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre as nações, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi
a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. Depois vim para as regiões da Síria e da Cilícia. Fecha aspas. Paulo não devia nada aos apóstolos que o precederam. Ele nem mesmo os estimava, conforme lemos em Gálatas 2, 6 ao 9, versão da Primeira Bíblia. Abre aspas. Daqueles com fama de ser alguma coisa, o que quer que fossem, para mim não faz diferença. Deus não aceita a aparência do homem, pois para mim eles não conferiram nada, mas ao contrário, vendo que me foi confiado o evangelho da incircuncisão e tendo percebido a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, reputados como colunas, deram a mim e a Barnabé as mãos direitas da comunhão, que nós iríamos às nações, mas eles à circuncisão. Fecha aspas. Paulo na visão do Dr. Carol Bierbauer sobre o cristianismo primitivo e a importância de Paulo, o Dr. Bierbauer escreve, abre aspas, durante o primeiro século não havia nenhum cânon do Novo Testamento. Então, o movimento de Jesus baseou-se nas escrituras hebraicas junto com os ensinamentos de Jesus que foram transmitidos a eles pela tradição oral. Alguns tinham as cartas de Paulo e alguns outros escritos. O cristianismo, em seu início, era um movimento de Jesus engolfado no judaísmo. Por volta de 38 depois de Cristo, Saulo de Tarso, um devoto fariseu, converteu-se a Jesus e começou a pregar sua versão do Evangelho, que ele chamou de meu Evangelho e o Evangelho que eu prego. Ele disse que recebeu este Evangelho por revelação do Jesus ressuscitado. Para ele, o cristianismo não era parte do judaísmo. Tiago, Pedro e João, com outros judeus, não estavam tão dispostos a desistir de algumas de suas crenças e práticas judaicas. Alguns historiadores dizem que, se não fosse pelo apóstolo Paulo, o cristianismo teria sido absorvido pelo judaísmo antes do final do primeiro século. Nunca teria havido um Novo Testamento ou a antítese entre o Deus hebreu e o Pai Celestial. O cristianismo judaico teria Jeová como o único Deus e o Pai Celestial teria sido esquecido. Teria sido desconhecido que Jesus apresentou o Pai Celestial como o único Deus verdadeiro. As sementes dessa controvérsia foram plantadas bem cedo no movimento de Jesus. Quando Paulo se converteu a Jesus, ele abandonou completamente o judaísmo. Ele acreditava que era motivado pela habitação do Espírito de Cristo e havia recebido seu evangelho
por revelação de Jesus ressuscitado, que era o Salvador da humanidade, fossem eles judeus ou gentios. Tiago, Pedro e João, não concordando com a versão de Paulo do Evangelho, disseram-lhe para levar seu Evangelho aos gentios, e eles pregariam seu Evangelho aos judeus. Esta decisão resultou em uma divisão dentro da Igreja Apostólica. Isso resultou em 2 evangelhos diferentes, judaicos e não judaicos. Isso acabou causando uma disputa entre os cristãos judeus e gentios em Antioquia. Pedro e Paulo tiveram palavras sérias sobre esta questão. Paulo até chamou Pedro de hipócrita. Os apóstolos pró-judaicos, assim como Paulo, continuaram evangelizando com seus diferentes evangelhos. Fecha aspas. Paulo versus judaizantes. A controvérsia entre Paulo e os apóstolos judaizantes geralmente é ocultada ou suavizada, mas ela existiu. Segundo Ray and Bry, abre aspas, antes de Marcião publicar a primeira Bíblia verdadeiramente cristã, o cristianismo já havia sido dividido em 2 grupos. Nas palavras de Paulo, havia os judaizantes e havia os pneumáticos, os espirituais. Os judaizantes eram mais aliados de Pedro e Tiago. A pneumática sustentou o evangelho da liberdade de Paulo. Fecha aspas. A Wikipédia informa, abre aspas, no século XVIII, o erudito bíblico Johann Gabler formulou a hipótese de que havia tensões entre 2 vertentes cristãs no período do Novo Testamento, o cristianismo pró-gentil de Paulo e o cristianismo pró-judaico de Pedro. Fecha aspas. A minha teoria é a seguinte: depois de Jesus ascender ao céu, os 12 apóstolos voltaram às práticas judaicas, assim se afastando do Evangelho de Cristo. Vejam o que Paulo escreveu em Gálatas 5, 1 ao 5. Abre aspas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Fecha aspas. Se Cristo nos libertou do jugo da servidão, e os que se justificam pela lei caíram da graça, então os 12 apóstolos, liderados por Pedro, Tiago e João, haviam caído da graça. Jesus já havia previsto a apostasia deles quando disse a Pedro em Lucas 22:31, abre aspas, Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, fecha aspas.
O que Judas fez? Traiu a Jesus e o entregou aos líderes religiosos para ser crucificado. E o que Pedro fez? Negou 3 vezes a Jesus. Lendo a Epístola aos Gálatas, a conclusão que chego é que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, guardando os costumes judaicos e impondo a circuncisão às nações. É possível que tenham feito parte da seita dos ebionitas, que eram judeus convertidos ao cristianismo. Sobre eles, a Wikipédia informa, abre aspas, consta nos escritos de Irineu de Leão, Eusébio e Epifânio que os ebionitas usavam somente um evangelho. Esse evangelho supostamente teria sido escrito em hebraico e era considerado como sendo o Evangelho de Mateus, mas era menor do que o Evangelho de Mateus canônico em grego. Frequentemente, o Evangelho dos ebionitas era tratado como se fosse o mesmo Evangelho dos hebreus. Quanto às práticas judaicas, segundo Irineu de Leão, os ebionitas praticavam a circuncisão, perseveravam na observância dos costumes da lei mosaica e possuíam uma veneração por Jerusalém. Segundo Hipólito de Roma, a soteriologia dos ebionitas consistia na crença de que as pessoas que cumprissem toda a lei se tornariam Cristo. Os ebionitas repudiavam o apóstolo Paulo de Tarso, sustentando que ele era um apóstata da lei. Fecha aspas. Algumas observações importantes. Mateus, o evangelista, era um coletor de impostos em Cafarnaum e chamado para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. O Evangelho de Mateus é o que contém a maior ligação com o judaísmo, apresentando Jesus como o Messias de Israel, o herdeiro do trono de Davi e cumpridor da lei de Moisés. Veja Mateus 5, 17 e 18. Se o Evangelho de Mateus, em grego, é uma adaptação do Evangelho dos Hebreus, utilizado pelos ebionitas, então temos uma pista das crenças sustentadas por essa comunidade. E se compararmos o cristianismo pró-judaico de Pedro com o ebionismo, descobriremos que há muitas semelhanças e conexões entre eles. Logo, o apóstolo Paulo haveria sido escolhido por Cristo para resgatar o cristianismo da mão dos judaizantes. É por isso que os ebionitas o repudiavam. Marcião, o sucessor de Paulo. Dando continuidade ao estudo, vejamos como o legado de Paulo influenciou Marcião, o autor da primeira Bíblia cristã da história. Segundo o Dr. Carol Bierbauer, abre aspas, após a morte de Paulo, as sementes da controvérsia anterior começaram a germinar. A facção gentia do movimento de Jesus estava centrada em Roma, e eles mantinham muito da visão judaica em seu tipo de cristianismo, especialmente tendo a visão de que Jeová e o Pai Celestial são um e o mesmo Deus. No início do 2º século,
um jovem bispo cristão de Sinope chamado Marcião, um ávido discípulo de Paulo, apareceu em cena determinado a resgatar a igreja de suas crenças judaicas. Ele entendeu como Paulo havia repreendido a igreja na Galácia por quase a mesma coisa. O principal ponto de discórdia entre Marcião e a igreja romana era a antítese entre Jeová e o Pai Celestial. Ele acreditava que Paulo havia mostrado essa antítese, os opostos, da lei de Jeová e da graça de Deus Pai. Ele entendeu que Paulo havia rejeitado o Antigo Testamento e seu Deus ao dizer que a leitura do Antigo Testamento e Moisés velaria o coração de Jesus. Enquanto os bispos ortodoxos em Roma não tinham nenhum cânon do Novo Testamento para apoiar seus pontos de vista, o evangelista Marcião compilou o primeiro cânon do Novo Testamento, por volta de 142 e 144 depois de Cristo. Ele continha apenas um evangelho, chamado o Evangelho do Senhor, e os então escritos conhecidos de Paulo. Estes eram Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, chamado Laodicenses, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessalonicenses e Filemon. O cânon de Marcião não continha 1ª e 2ª Timóteo, Tito ou Hebreus. Esses escritos nunca apareceram até meados do 2º século, cerca de 70 anos ou mais após a morte de Paulo. Fecha aspas. Marcião deu seguimento à doutrina de Paulo, que acreditava ser a continuação da doutrina de Jesus Cristo. O cânon de Marcião não continha outros escritos além do Evangelho do Senhor e das epístolas paulinas autênticas. Não sabemos certamente qual foi o autor do Evangelho do Senhor. Alguns marcionitas acreditam que foi Paulo, porque ele faz menção ao seu evangelho por diversas vezes em suas epístolas. Em Gálatas 1:11, ele escreve, abre aspas, eu vos certifico, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, fecha aspas. Assim como em Romanos 2:16, abre aspas, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Fecha aspas. Outros dirão que Marcião reuniu histórias e textos sobre Jesus que circulavam nas igrejas da época, dando origem ao evangelho do Senhor. As epístolas paulinas foram reunidas por ele e a cada uma delas foi anexado o prólogo marcionita, possivelmente escrito pelo próprio Marcião. De qualquer modo, a maior parte do cânon de Marcião foi escrita pelo apóstolo Paulo, então podemos considerá-lo paulino. Façamos um breve exercício de reflexão. Se Marcião considerasse a autoridade dos 12 apóstolos, então por qual motivo não incluiu os seus textos em sua Bíblia? Por que a primeira Bíblia não continha o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que não continha as epístolas de Pedro, Tiago e João?
porque ele não considerava que estes textos fossem inspirados por Deus. Se admitirmos que Marcião foi o autor do primeiro cânon do Novo Testamento, então devemos também admitir que este era inspirado no cristianismo paulino. Tal é a grande importância do apóstolo Paulo à fé e doutrina cristã. Ele mesmo nos alertou em Gálatas 1:8, abre aspas, ainda que nós, ou um anjo, vos anuncie um evangelho contrário ao que recebestes, seja anátema, isto é, maldito, fecha aspas. Segundo a Wikipédia, abre aspas, a influência que Paulo exerceu no pensamento cristão, chamada paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida. Com suas atividades missionárias e obras, Paulo acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios, que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da lei mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento, fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição. A influência de Paulo no pensamento cristão é possivelmente a mais importante dentre todos os outros autores do Novo Testamento. Paulo declarou que sua fé em Cristo tornou a Torá desnecessária para a salvação. Exaltou a Igreja cristã como sendo o corpo de Cristo e mostrou o mundo fora da Igreja como estando sob julgamento. Fecha aspas. A doutrina contida nas epístolas paulinas. Vejamos agora alguns escritos do apóstolo Paulo que refletem a sua fé e doutrina. Alguns estudiosos erroneamente consideram Paulo um gnóstico. Os gnósticos foram influenciados pela filosofia grega, em especial pelo platonismo. O conhecimento que Paulo pregava era simples e acessível, baseado unicamente na fé. Vejam o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículos 1 ao 5. Abre aspas. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Fecha aspas. Além de seu desprezo pela sabedoria humana, ele dizia que nada decidiu saber senão a Jesus Cristo.
o que os apóstolos judaizantes teriam dito quanto a isso. Suponho que teriam dito: nada decidimos saber, senão a Jesus Cristo, Moisés e Elias. Comparem Pedro, que desejou construir 3 tabernáculos, um para Jesus e outros 2 para Moisés e Elias, assim mesclando o Evangelho com a lei e os profetas, com Paulo, cujo foco era Jesus Cristo. Enquanto os apóstolos judaizantes estavam em Jerusalém impondo a circuncisão e a observância da lei mosaica, Paulo e outros cristãos sofriam perseguição, conforme ele escreveu em Gálatas 5:11. Abre aspas. Mas eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Então foi abolido o escândalo da cruz. Fecha aspas. Aqui ele está dizendo que sofre perseguição porque não prega a circuncisão, e que, se ele pregasse a circuncisão, o escândalo da cruz teria sido abolido. O Paulo Marcionita nunca pregou a lei de Moisés, pelo contrário, ele a considerava maldita. Em Gálatas 3, 10 ao 14, versão da Primeira Bíblia, ele escreveu, abre aspas, todos os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Na lei, ninguém está sendo justificado. Mas a lei não é da fé. Mas aquele que faz estas coisas viverá nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que pela fé recebamos a bênção do Espírito. Fecha aspas. Isso explica por que os ebionitas repudiavam o apóstolo Paulo. Em Colossenses 1:25, Paulo apresenta a si mesmo como ministro da Igreja e aquele que completou o cânon da Palavra de Deus. Paulo também dizia que a leitura do Antigo Testamento colocava o véu sobre o coração. Em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículos 13 ao 16, ele escreveu, abre aspas, não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas suas mentes foram cegadas, pois até este dia permanece o mesmo véu não removido na leitura do Antigo Testamento, qual véu é aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. No entanto, quando se voltarem para o Senhor, o véu será removido. Fecha aspas. A palavra véu também é encontrada na narrativa da crucificação de Jesus. Em Lucas 23:45, antes de Jesus expirar, está escrito: rasgou-se ao meio o véu do santuário. O santuário é uma referência ao Templo de Jerusalém.
Paulo demonstra mais claramente o seu desprezo pelo judaísmo em Filipenses, capítulo 3, e versículos 1 ao 11, como se segue, abre aspas, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever as mesmas coisas para vós, para mim, realmente não é um problema, mas para vós é uma salvaguarda. Cuidado com os malditos, cuidado com os maus trabalhadores, cuidado com aqueles que mutilam com circuncisão, pois somos nós que cortamos as paixões, que oferecemos serviço divino espiritualmente a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Embora eu mesmo pudesse ter confiança até na carne, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu de hebreus, um fariseu. Mas aquelas coisas que antes considerava ganho são para mim perda, e os considero como esterco pela excelência do conhecimento de Cristo, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem por meio dele, a justiça que vem de Deus, para que eu o conheça e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-se com sua morte, para ver se de algum modo posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fecha aspas. Ora, Paulo podia se gloriar na carne, sendo um fariseu, mas a revelação de Jesus Cristo o fez mudar de vida. O que ele considerava ganho, passou a considerar perda. O judaísmo perdeu o valor para ele depois que conheceu o Cristo. Entre os apóstolos, Paulo foi o único que compreendeu a nova aliança. Os outros mesclaram elementos do evangelho com o judaísmo. Diferentemente do que é ensinado, não houve concordância entre eles. É improvável que Paulo tenha aceitado a autoridade do cristianismo pró-judaico de Pedro. Afinal, ele dizia que Cristo havia feito dos gentios e judeus um novo homem, não dois, porém um. Veja Efésios 2,15. Ele pregou para gentios e judeus. Ele enfatizava a importância da igreja estar unida no mesmo pensamento e opinião. Veja 1 Coríntios 1:10. A divisão entre gentios e judeus, que até hoje a ortodoxia mantém, é compatível com a mentalidade do Antigo Testamento e não do Novo. Conclusão. O Dr. Bierbauer conclui acerca do cristianismo de Paulo. Ele escreve, abre aspas, Paulo disse aos cristãos da Galácia que se desviaram para o judaísmo que eles foram enganados, feitos tolos, enfeitiçados e se tornaram afastados de Cristo e caídos da graça. Ele também se referiu ao judaísmo como lixo. Ele disse aos coríntios que ler o Antigo Testamento e os escritos de Moisés velaria o coração de Cristo.
De todas as indicações, Paulo foi o único apóstolo que rejeitou qualquer parte do judaísmo a ser incorporada ao movimento de Jesus. Fecha aspas. Suponho que, se não fosse pelo ministério de Paulo, o cristianismo nem mesmo existiria, a não ser como uma facção do judaísmo. Cristo não seria chamado de Filho de Deus, mas sim de Messias de Israel e Filho de Davi. Os gentios que negassem se subordinar à lei de Moisés seriam tratados como idólatras, pagãos e infiéis. Não haveria distinção entre o Pai Celestial e Jeová, e os cristãos seriam levados a adorar o Deus de Israel em vez do Deus revelado por Jesus Cristo. Não haveria antiga e nova aliança, nem Antigo e Novo Testamento. A importância de Paulo não diminui a obra de Cristo. Afinal, foi o próprio Cristo que o escolheu para ministrar o seu evangelho. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até a próxima.